Olá, olá, gente. Estamos de volta aqui com o Observador e tentando dar uma observada no que está acontecendo no Brasil e no mundo, os desdobramentos, especialmente na imprensa esquerdopática nacional, tentando passar um pano para o senhor Alexandre de Moraes com relação às sanções, né, que o Marco Rubio anunciou ontem, de vistos, primeiramente, e depois pode dar em Magnitsky. E o Alexandre de Moraes, junto com outros apaniguados dessa camarilha esquerdopática de Brasília, pode sofrer magnetismo, é a lei Magnitsky, que é o nome de um jornalista russo que foi assassinado pelo Putin, né, gente? Depois de sequestrado, torturado e morto, coisa terrível, né? Por isso o nome da lei para defender liberdade de expressão e tudo, né? Foi bem nomeada essa lei, né? E eu estava lendo aqui o depoimento da Salazar, dizendo que a Salazar, gente, é uma deputada de apoio ao Donald Trump, republicana. Foi ela a primeira pessoa a mostrar uma foto do Alexandre de Moraes no Congresso americano, anos atrás, por conta do lobby do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, também do Eduardo Bolsonaro, ainda durante o governo do Biden, João Bidê, falando dos desmandos da Suprema Corte brasileira, tanto para políticos da direita brasileira, conservadores, etc., no Brasil, também contra as plataformas digitais e as liberdades de expressão e a liberdade de expressão dentro dessas plataformas digitais, especialmente o Twitter, o X, e também as plataformas do Facebook no Brasil. Então isso aí tem anos de conversa, né, com congressistas americanos, e acabou que o Trump venceu as eleições e agora o negócio está com o Marco Rubio lá dentro do Salão Oval da Casa Branca e vai dar realmente em decisões que são tomadas dentro da Secretaria de Estado americana com relação a vistos e passaportes para quem é extremista radical islâmico ou para quem está fazendo parte de organizações do Partido Comunista Chinês, por exemplo, gente que está fazendo manifestações pró-Hamas anti-Israel, fazendo discriminação racial contra israelenses, né? E a Salazar falou o seguinte, que essa coisa que o Marco Rubio disse ontem no X, falando da revogação de vistos, agora começaram as revogações de vistos de estudantes chineses nos Estados Unidos, especialmente aqueles que são radicais, que estão cursando nas universidades americanas cursos que são importantes, como de tecnologia, e também aqueles que são do Partido Comunista Chinês, especialmente estudantes chineses, né? E a Salazar, que é essa senhora que vocês estão vendo aí, falou o seguinte, que, abre aspas, que isto sirva de aviso aos tiranos do mundo todo, e aos simpatizantes autoritários como o brasileiro Alexandre de Moraes. E se você tentar censurar cidadãos americanos, mesmo além das nossas fronteiras, você não será bem-vindo nos Estados Unidos. Então, gente, é bizarro o que está acontecendo, né? E o Jason Miller, que também é do gabinete do Trump, o Marco Rubio aqui, nessa postagem no Twitter, aqui que vocês estão vendo, esse é o Jason Miller e o Rubio, né? Que são os dois, assistentes diretos do Trump, né? O Marco Rubio falou que por muito tempo os americanos têm sido achacados, né, pela falta de liberdade de expressão em outros países, especialmente os da América Latina, etc. Isso não vai acontecer mais, que essa complacência acabou, que os americanos agora vão reagir. Aí ele colocou, se você conhece alguém que está dentro desse escopo, que vestiu a carapuça, por favor, divulgue para essa pessoa. Aí o Jason Miller colocou aqui, eu vou começar a divulgar imediatamente. Ok, vou começar, hein? Hello, Alexandre. Hello, Alexandre. Esse Alexandre aqui, gente, por incrível que pareça, é a identificação do Alexandre de Moraes no Twitter, tá? Se bem que ele meio que suspendeu o Twitter dele, tá? Como ele conseguiu esse Alexandre aqui, ninguém sabe. Porque é um nome muito famoso por conta de Alexandre o Grande, né? O grande imperador, o grande general que foi imperador da Macedônia, lá nos tempos da Grécia Antiga, né, gente? E como ele conseguiu isso aqui, é um mistério. Como Alexandre de Moraes conseguiu. Só se for lá no comecinho, no primeiro dia que abriu o Twitter, ele foi lá e cadastrou o @Alexandre, né? Que é bizarro mesmo. Mas e os desdobramentos dessa lei? Agora falando do nosso ex-ministro Rubens Recupero,
embaixador, famoso embaixador brasileiro em Washington, né, dizendo que a decisão tomada pelo secretário de Estado, pelo governo americano, com relação a restrições a quem faz censura às plataformas digitais ou quem faz censura a cidadãos americanos fora dos Estados Unidos, né? Se for aplicado, por exemplo, ao Alexandre de Moraes ou a outra personalidade qualquer, vai haver uma resposta política, demonstração de desagrado, de que isso vai provocar uma deterioração no relacionamento. Tá bom, hein? Falou, Recupero. Aí ele continua, ele é diplomata, né, gente? Está dizendo aqui que é improvável, no entanto, que essa reação seja mais intensa do que isso. É uma notinha, né? Como aquelas notas da OAB, nota de desagravo da OAB. Ai, meu Deus, todo mundo morre de medo, né? E aqui, não acredito que o Brasil vá retaliar, por exemplo, proibindo autoridades americanas, porque esse não é um hábito do brasileiro de fazer isso, do governo brasileiro de vamos bloquear, então, cidadãos americanos e autoridades americanas em território nacional. Se bem que aconteceram algumas coisas interessantes anos atrás, por exemplo, o dono do Getter, que foi preso não, né? Foi detido no aeroporto, né? É o Jason Miller, né? É o fundador da rede social Getter. Ele esteve no Brasil e ele foi parado pela Polícia Federal no aeroporto, né? Ele ia participar do CEPAC, né? Ele ia participar do CEPAC, não me lembro se foi em São Paulo, se foi no Rio de Janeiro, acho que foi em São Paulo, no CEPAC, que é aquele congresso da direita mundial, que vem gente do mundo todo, aí vem libertários, vem anarquistas, todo mundo que é da direita, anti-governo, inclusive os anarcocapitalistas também participam desse CEPAC, né? Os conservadores do mundo todo. E aí o Jason Miller veio ao Brasil e foi parado pela Polícia Federal para investigar quem é ele, se a plataforma dele faz discurso de ódio, racismo e não sei o que, gente. É bizarro, né? E tudo isso deu nessa revisão de vistos americanos para o senhor Alexandre de Moraes e outros que agora vão entrar nessa relação lá que o Paulo Figueiredo até colocou no Twitter. Quer ver, gente? Estava lendo ontem aqui. Paulo Figueiredo, relação de autoridades visto. Vamos ver se aparece aqui. O Paulo Figueiredo colocou, gente, no X dele, uma relação de pessoas que serão, digamos assim, serão banidas, digamos assim, né, gente, do território americano, de entrar nos Estados Unidos, de ir para Disney, como fala o Peter Tuguniev, né? Cadê? Paulo Figueiredo, ele colocou uma relação aqui, deixa eu ver se eu consigo ver qual é o perfil dele que fala dessas autoridades, né? Gente, aí o Twitter bomba mesmo, gente, tá lá, ó, cheio de meme, e são esses memes que a AGU quer proibir que a Meta divulgue, né? Digamos assim. O Facebook, o Instagram, eles não criam memes, gente, eles são só uma plataforma. Eles estão no meio do caminho, entre quem produz o meme e quem recebe o meme. Entre você que faz o meme na inteligência artificial e eu que estou vendo aqui agora. A plataforma é só o meio, você não pode obrigar por meio de uma lei. Se bem que por meio de uma lei pode, né, gente? Por meio de uma lei, se for aprovado no Congresso, se for um projeto de lei e depois virar uma lei, aí não tem como, né? Se tiver restrição, vai ter, porque foi o Congresso que aprovou. O Congresso tem cabedal eleitoral para fazer esse tipo de legislação, mas não dentro da lei vigente, onde eles vão puxando pequenas filigranas jurídicas dentro de uma norma qualquer que está escondida lá no subtítulo, você consegue encontrar algo para pegar e bloquear aquela rede social, que foi o que o Mark Zuckerberg fez agora numa denúncia contra a AGU, que está tentando fazer isso, né? E está aqui o Paulo Figueiredo, que tem várias... eles têm vários X, né, gente? Tem um monte. Mas eu não vou encontrar agora não, aquela relação de pessoas que ele colocou aqui que sofrerão essas sanções americanas. Mas é o Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, o Paulo Gonet, da PGR, todos eles. Tem uns 10 ou 12 nomes que sofrerão, então, cancelamento de visto imediato, né? Não é Magnitsky, tá? A lei Magnitsky ela vai dar em outros desdobramentos mais graves, como, por exemplo, suspensão de cartão de crédito. O cara não vai poder abrir o Google, o Waze. Gente, é um problema sério, tá?
Se você entra nessa Magnitsky mundial aí, você vai ter muitos problemas. Você não vai poder ter conta em banco, cartão de crédito internacional. Gente, é um problema sério mesmo e a pessoa precisa tomar bastante cuidado, né? Segundo o recupero, não vai acontecer nada e tal, mas já está acontecendo, pessoal. Já está acontecendo e, infelizmente, para essas pessoas e quem está no entorno dessas pessoas, por exemplo, a esposa do Alexandre de Moraes, por exemplo, que tem um escritório de advocacia muito poderoso, que a gente sabe que por trás de todo ministro do STF, que não pode atuar como advogado, existe um escritório colado. Do Gilmar Mendes é do filho dele, do Alexandre de Moraes é da esposa dele, do Zanin é da esposa do Zanin. O Zanin largou, né? O Zanin virou ministro do Supremo e agora ele saiu dos... Claro, não pode ser advogado. Então, ele largou tudo na mão da esposa. Então, se o cara sofre uma sanção dessa internacional, os escritórios também sofrerão. A família também sofrerá essas sanções. Vamos ver, gente, o que vocês acham aí? Vai haver sanção? Não vai haver sanção? Vão cancelar visto? Não vão? Por favor, deixa um comentário e vamos acompanhando aí, que está muito melhor do que qualquer novela da Globo. Valeu! Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.